Capítulo 11. Os três reinos. Os minerais e as plantas. Perguntas 585 a 591. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Dependendo do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas da capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nenhuma coisa se assemelha à outra, embora todas se relacionem. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre a todos os zoófitos também não pensam, tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Mas é um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, vedes 2 corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Não chamais a isto de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são, como outros seres, de natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens.